A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de terça-feira, 28 de setembro de 2021, tem como título Enviado para os Gentios. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 16 ao 18, que diz assim: Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz e ao poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Queridos, Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios, porque a porção principal do seu ministério apostólico teve a ver com a pregação do evangelho aos povos não judeus, conforme o chamado do Senhor. Ele foi o maior missionário da igreja cristã em suas primeiras décadas, estando ali diretamente envolvido na expansão do evangelho por todo o mundo greco-romano. Paulo era um judeu nascido na cidade de Tarso e que possuía ali cidadania romana. Ele foi educado como um fariseu muito zeloso e dedicou ali parte da sua vida a perseguir os seguidores de Cristo. Mas o Senhor tinha outros planos para Paulo. De perseguidor, ele foi transformado em perseguido por amor a Cristo, durante aí o seu ministério como apóstolo dos gentios. Então é fácil entender que foi o próprio Deus quem escolheu Paulo para ser o apóstolo enviado às pessoas de fora de Israel. A importância do trabalho de Paulo como apóstolo dos gentios é muito grande. Paulo fundou várias igrejas em diversos locais do Império Romano. Inclusive, muitas das igrejas da Ásia Menor parecem ter sido fundadas por Paulo durante os seus empreendimentos missionários. Como o apóstolo dos gentios, sem dúvida, Paulo foi o missionário mais importante da história da igreja cristã. O seu ministério foi fundamental para que o número de cristãos passasse de algumas centenas de pessoas no início da igreja primitiva para muitos milhares de pessoas nas décadas seguintes. Estima-se que o seu trabalho tenha impactado direta e indiretamente quase 500 mil de pessoas naquele tempo. Além disso, Paulo exerceu um papel primordial para a resolução de questões da aceitação dos gentios dentro da comunidade cristã. Aquele foi um período de transição em que a revelação especial de Deus, através do Evangelho de Cristo, começou a ser recebida por pessoas que não faziam parte da comunidade judaica. Então isso gerou ali uma tensão dentro da igreja no que dizia respeito aos crentes, gentios, de que se tinham que ser recebidos no corpo de fé ou não. Os judeus ali tinham ali um certo batalha, uma certa posição contrária com relação aos gentios. E Paulo vem defender os gentios. Algumas pessoas chegaram a defender que os crentes gentios tinham de abraçar primeiro o judaísmo, para só então serem contadas dentre o povo de Deus. Mas ali, iluminado pelo Espírito Santo, o apóstolo dos gentios reprovou a ideia dos judaizantes e argumentou corretamente que o evangelho da graça não precisava de complementos e que a fé em Jesus Cristo era suficiente para a salvação, tanto dos judeus como dos gentios. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.